Vamos falar de coisa boa? Para finalizar essa semana bem, hoje eu vou deixar esse vídeo postado para vocês na quinta-feira, eu tô gravando na quarta, mas eu queria completar um desafio que eu prometi à Kelly, uma inscrita aqui do canal, que me enviou livros de presente, não só ela como a Carol também, elas me enviaram cães. Vou ler essa HQ e eu prometi cumprir o desafio que era ranquear as melhores leituras de 2024, só que eu dividi em duas partes. Eu fiz um primeiro vídeo, os melhores clássicos que eu li em 2024, tá bem legal esse vídeo, e agora eu faço a segunda parte, que é os melhores HQs, /quadrinhos, /mangás, de 2024 e contemporâneos. Só que no de clássicos eu coloquei um ranking de 12. Para não ficar tão longo esse vídeo, eu coloquei 6 HQs /mangás favoritos, ranqueando, e também 6 contemporâneos. E a pilha tá aqui, não vou tentar levantar de novo, porque deu muito trabalho, mas vamos lá. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, querendo aí pegar dicas de leituras favoritas para se inspirar para 2025, olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos, e se for comprar qualquer item desses citados, qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo. Comprando por esse link você não paga nada mais em suas compras, porém eu recebo uma pequena comissão por divulgar o site. E esse, por enquanto, é o meu único retorno financeiro produzindo esse conteúdo gratuito para vocês. Quer me ajudar mais ainda? Clique em ser membro, aí você vai conferir os benefícios e me ajudar ainda mais. Também pode me enviar presentes, eu tenho uma wishlist na Amazon, aceito presentes, vou ficar muito feliz e vou gravar vlog e vídeo para você de agradecimento. E tem o botão hypar para quem está assistindo pelo celular, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, tá? E geralmente funciona, quanto mais pessoas hypam, mais o YouTube entrega. Então vamos à lista, tá? Vou começar pelos mangás. Tem 2 menções honrosas, porque eu fiquei surpresa de descobrir que as minhas leituras de HQs /mangás favoritas foram mais difíceis de ser ranqueadas, tá? Mais do que os contemporâneos, eu tinha eles muito mais firmes na minha cabeça sobre os favoritos do que de quadrinhos e mangás, porque eu li muitos quadrinhos, tá? Eu vou trazer a retrospectiva, eu achei que eu não ia trazer, mas virou um clássico do canal, e lá eu conto o número de livros, e eu já vou dizer um spoiler, gente, eu prometi ler 125 livros, porém, eu extrapolei bem essa meta. Só jogo informação e aguardo esse vídeo de retrospectiva. Menção honrosa. Minha coisa favorita é um monstro, tá? Eu amei essa HQ quando eu ganhei ela de presente. Eu ia falar que eu comprei. Eu ganhei ela de presente da Mulan, de aniversário. Foi um dos primeiros presentes que ela me enviou. É uma HQ gigantesca, mas assim, em tamanho, né? Porque ela é enorme, olha ela perto da minha cabeça. Ela é enorme em tamanho, mas em grandiosidade, em referências. A Emily Ferris, ela ganhou prêmio por causa desse primeiro volume, e eu simplesmente fiquei fascinada com essa história. É uma história onde a nossa personagem, que é essa daqui, gente, a Karen, ela é uma jovenzinha que gosta de investigar e de sonhar acordada. Ela se desenha e se vê como uma lobismoça. É muito divertido. E ela tá investigando a morte meio suspeita da Anka, que é essa mulher da capa. Inclusive, é muito interessante como a Anka tá vendo a Karen pela pupila, aqui, pelo olhar, pelo reflexo, tá? Muito legal isso. E toda a construção, os desenhos, as churas cruzadas, essa técnica, ela desenvolve com maestria. Então eu amei essa HQ, né? Esse quadrinho maravilhoso da Companhia das Letras, né? Quadrinhos na CIA. E ganhei de presente quando eu li, eu acho que em 2021, favoritei. E eu reli, então assim, foi uma releitura, por isso que entra como menção honrosa. Isso porque, gente, o segundo volume já não me agradou tanto. Eu gostei do segundo volume, mas eu me decepcionei com a construção aqui, tá? Ela
conduz a gente para um caminho muito interessante no primeiro volume, e aí no segundo volume ela desvia bastante desse caminho e apressa o final, e aí o final fica muito aberto, não responde todas as perguntas que a gente precisava, né? Pelo menos eu, como admiradora do trabalho da Amy, eu fiquei um pouco decepcionada, porém foi um 4 estrelas, tá? É uma decepção em partes, porque continua sendo uma história na Chicago, tá? Viu, gente? Eu acho que eu nem comentei, mas é uma Chicago dos anos 60. Aqui no segundo volume tem um resumo, mas se não me engano é uma Chicago ali dos anos de 60, da década de 60, e é um bairro muito perigoso de lá, tá? E tem toda uma questão ali também estrutural, de classe social, de preconceito, muita coisa bem trabalhada aqui, porém acho que ela no segundo volume ela deu uma desviada. Mas dizem por aí que ela vai lançar sim um terceiro volume. Esse aqui, gente, tava falando que era sequência e final aqui dessa história. Porém, dizem que vai ter sim uma continuação para finalizar. Então, acabou sendo uma trilogia. Eu espero realmente que seja uma trilogia e que ela venha aí se redimir comigo e com muitos leitores, que eu vi muitos comentários sobre esse segundo volume não tão positivos quanto foi pro primeiro, tá? Menção honrosa muito rápida, né, gente? Sou eu muito prolixa. Tá, vou fazer outra menção honrosa para Death Note, né, Black Edition. Ele é composto por 2 autores, 2 mangakas, um vai ser o roteirista e o outro ilustrador. E Death Note eu acho que dispensa comentários, porque é um mangá aí / anime muito famoso, mas basicamente nós temos esses 2 personagens principais, tá? O Light é um jovem ali do ensino médio muito inteligente, ele é filho de um promotor e ele tá entediado. No mesma sequência, nós temos aqui um Shinigami, o Ryuki, gente, ele é um Shinigami que está entediado lá no mundo dos Shinigamis. E ele decide simplesmente deixar cair o seu Death Note. O Death Note é um caderno que você anota ali o nome de uma pessoa. Se você especificar o horário, a data e a forma como ela morrer, ela vai morrer dessa maneira. E só que depende de muitos fatores, tem que ser uma maneira viável. E essa forma aqui de colher vidas é como faz com que esses Shinigamis sejam imortais. Então ele dá um poder a um ser humano, porque ele deixa cair na terra. E quem vai pegar é justamente o Light. E ele vai dar um de justiceiro, né? Que tá limpando o mundo, ele vai começar a anotar vários nomes nesse caderno, geralmente de criminosos, tá? Só que é um pouco... Esse mangá, gente, ele tem muito uma reflexão sobre isso, né? A questão do bem e do mal, a questão de se é ético ou se é justo você decidir pela vida do outro, mesmo que o outro não seja uma pessoa tão legal assim. Fica a minha menção honrosa, porque ele tem um final muito aberto, ele tem uma sequência assim que te faz querer ler o segundo volume. Ele é um favorito, mas ele não tá dos top 6. Porém, pode ser que a série como um todo venha a ser um top 5, top favorito da minha vida, tá? Fica menção honrosa, eu precisava incluir ele aqui. Aí vocês vão ver que vão ter mais de uma adaptação de clássico, tá? Eu considero o Nome da Rosa como um clássico. Aqui ele vai ser adaptado pelo Manara, tá? E esse é um artista muito famoso, porque ele tem uma concepção, um estilo de desenho bem realista e também puxa pela sensualidade. A editora Record publicou esse quadrinho em 2 partes, então esse aqui é o livro 1 de 2. E eu gostei demais. Primeiro que eu pude revisitar a história, segundo porque eu achei a arte muito bonita. Teve pessoas reclamando da forma como a Record imprimiu, né, que acredita que o fundo do papel influenciou um pouco nas cores. Pode ser que sim, tá? Mas eu achei lindo o que eu vi aqui, eu não ter acesso à edição em espanhol. Eu acredito que o Manara é espanhol.
Mas eu amei. Aqui tem uns esboços e aqui tem metade da história. Entrou no meu top 6 porque, em sexto lugar, né? Porque realmente foi um deslumbre e revisitar essa história que é nesse monastério, que vai acontecer uma série de mortes suspeitas, e aí tanto o personagem principal como o seu mentor vão acabar caindo nesse balaio de informações. Tem muita questão filosófica aqui, tá? E é muito legal, tá? É Milo Manara, tá? Então fica aqui a indicação. Eu acho lindo essa HQ da Record. Fiquei feliz em receber e também poder revisitar essa história que eu amo tanto, que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Inclusive tá no cenário, tá, gente? Ele tá bem aqui. E eu tenho a edição especial da Record também, todo marcadão aqui. Eu amo essa história. Em quinto lugar, eu vou colocar um mangá, Parasite. Aprendi a falar aqui. Ele é uma edição full color do Hitoshi Iagaki. Enfim, é um mangá muito legal que se ambienta ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Aqui nós vamos ter um ser que não explica quem, fora da Terra, ele decide que os humanos estão acabando com a natureza, estão acabando com o planeta Terra, e ele envia então parasitas para o planeta Terra para lhe dizimar parte da população humana, tá? E esses parasitas, eles infiltram no corpo humano e tomam conta da mente. Eles infiltram em algum orifício, ouvido, o nariz também, e eles tomam conta do cérebro. Então a pessoa meio que deixa de existir ali nesse corpo. Só que um desses parasitas vai tentar entrar nesse corpo desse jovenzinho aqui, tá, gente? E que é um adolescente. E aí ele não vai conseguir, ele vai conseguir tomar conta só de uma mão. Acaba que a gente vai acompanhar esse adolescente vivendo ali no ensino médio, precisando lidar com esse serzinho, esse alienígena que lhe dá alguns poderes, né? Mas também, mais do que poderes, ele dá algumas limitações. O Shinichi, ele vai passar isso e a gente vai acompanhando essa invasão alienígena pelo olhar do Shinichi, que também, por ele não ter tido a cabeça controlada, ele consegue diferenciar quem está sendo controlado por esses alienígenas, esses parasitas, e quem ainda não foi, e começa a pensar e a refletir o que fazer, né, nessa situação. Eu já recebi o segundo volume. Essa edição, por ser full color, ela é mais imersiva. Eu acho que é por isso que eu gostei muito desse mangá. Eu acho que esse que a mais da edição, ela tem também um verniz localizado, ela tem um soft touch, eu acho, não é bem essa palavra. Ela tem uma textura muito interessante na capa. Vale muito a pena vocês comparem a da edição da JBC. Eu recebi em parceria, mas eu não esperava gostar tanto, nem de longe. Eu nem tinha contato com essa história, muita gente já tinha assistido o anime, eu nunca tive contato com essa história e me surpreendi e gostei de ser surpreendida. Quarto lugar, gente, vem o Regresso ao Éden, né, do Paco Roca. Esse livro, se não me engano, eu li em julho. E Paco Roca, ele tem uma questão, porque ele é espanhol, tá? E aqui ele vai falar sobre uma família, é uma foto da família dele mesmo, então ele se inspira na própria família para criar essa história, que vai se passar pós-guerra, tá? No pós-guerra. Em 1946 é essa foto. Mas toda a história vai se passar nessas relações familiares depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante, gente, porque a Segunda Guerra Mundial trouxe muitas cicatrizes, muita devastação para principalmente para os países que viveram aquilo mais diretamente, e sobreviver e tentar se reerguer após a guerra é um tema muito recorrente aqui. As cores, novamente, Paco Roca sendo maravilhoso, né?
as cores aqui, elas vão combinando com o momento. Então, tem um jogo também muito interessante. Eu achei lindo. E esse quadrinho em específico eu recebi de Páginas de Euterpe, de presente de aniversário. Páginas de Euterpe foi ali um furacão no mundo do Booktube, né, dos criadores de conteúdo para o YouTube, em 2023. E eles começaram a enviar livros para pessoas, criando desafios, pedindo para a pessoa indicar outra pessoa para receber um desafio, um presente. E a ciranda, como eles chamavam, esse círculo, né, de brincadeiras e surpresas, começou ali com um grupo. A Natália estava incluída nesse grupo. Hoje eu acho que ela é mais atuante só no Instagram, mas ela é uma professora e por acaso ela me indicou para entrar na ciranda. E aí eu recebi alguns, inclusive tem um Persepolis ali, acabei de visualizar, que eu recebi por indicação dela. Ela tinha que indicar um livro e uma música, e aí eu recebi outros 2 livros e fui recebendo outros livros de Páginas de Euterpe. Nunca descobri quem são, e outros youtubers. A gente começava a criar teorias para saber se era uma pessoa ou mais de uma pessoa. A gente chegou a achar que era uma jogada de marketing, mas no final eram só um grupo de pessoas querendo distribuir amor e criar interações entre vários produtores de conteúdo. Eu fiz amizade na época, que eu mantenho até hoje. E receber esse livro do Paco Roca, que é o meu autor quadrinista espanhol favorito, que eu amo. Eu descobri a casa por causa da Mulan, que me mandou como uma indicação, um presente. Eu me emocionei muito com a casa, comprei Rugas do Paco Roca e me emocionei muito com Rugas, e receber esse 3º livro me deixou assim ainda mais fascinada. Então, ai gente, eu coloquei tem mais um na minha wishlist do Paco Roca. Infelizmente são quadrinhos meio caros, tá? Porque a editora Devir, que publica eles, é uma editora menor, e então os quadrinhos não são tão baratos, mas aceita de presente. Eu esqueci o nome do quadrinho dele que tá lá. É o único nacional, né, que foi traduzido para o Brasil, que ainda não tem. Agora o top 3, né? Em terceiro lugar, gente, eu vou colocar aqui um Suki com a Espera. Eu recebi o Cães, né, como eu disse, da Kelly, dessa mesma autora. E esse aqui, eu ainda não li o Cães, mas vou ler esse mês. E esse daqui, gente, vai falar sobre a separação de famílias durante ali a invasão do Japão na Coreia, né? O Japão invade a Coreia, até então unificada. Essa invasão e uma série de acontecimentos vai fazer com que elas se dividam ali no final da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Mas enfim, muitas famílias foram separadas nessa divisão das Coreias. Durante a guerra, muitos pais perderam seus filhos. E aqui é sobre isso, tá? É sobre um processo ali do governo de tentar promover reencontros, mas nem todas as pessoas são chamadas. Tem gente que fica na espera de ter alguma notícia de uma irmã, uma filha, alguém que perdeu durante a guerra. E é muito triste ver essas pessoas que até hoje muitos nunca encontraram seus familiares. É uma história sobre esperança, porque tem um quê de esperança aqui, mas também de muita tristeza, tá? Não é tão triste como Grama. Grama ainda é uma coisa espetacular e horrenda, né? Que é a história das Mulheres de Consolo. Porém, é uma história muito, muito triste também, que eu acho que precisava dessa luz de estar sempre aí relembrando essas coisas tristes para não se repetirem. Então, acho que a autora faz um trabalho excepcional de registro, de não deixar a história morrer, de dar voz para as pessoas que até hoje sofrem com as consequências da guerra, né? Maravilhoso. Agora vem o top 2. Gente, no segundo lugar, eu coloquei Chaboté.
porque não tinha jeito de escolher um. Eu li Solitário bem no início do ano, bem em janeiro, e depois, mais no final do ano, eu li Museu. Eu recebi Museu de presente da Alana, do Mais Livros que Amigos. Vou deixar o link aqui do canal dela. Tá mais fresco na minha memória, mas enfim, falando sobre Solitário, nós temos aqui uma pessoa que vive sozinha num farol, isolada, nunca conheceu a vida, né? Um homem, tá? E aí ele recebe mantimentos de um barquinho ali que vai uma vez por semana deixar algumas coisas. E o marinheiro, né, o comandante desse barquinho, ele começa... ele tinha um outro ajudante, e aí um novo ajudante começa a auxiliá-lo ali nessa embarcação. E esse novo ajudante vai trazer uma nova luz, ele vai querer deixar alguns recados para essa pessoa misteriosa, perguntar se ele precisa de alguma coisa diferente. Começa uma breve comunicação, mas assim, algo muito interessante, que eu acho que eu tô contando até demais. Leia Solitário, maravilhoso. É muito sobre a alma humana, sobre a solitude, e também sobre a nossa percepção, né? Às vezes a gente tem um olhar de nós, um receio do que os outros vão achar sobre a nossa aparência, sobre a nossa forma de se expressar, e fica com receio de conhecer o mundo e vive num casulo. E esse é um quadrinho que vai falar muito sobre isso, tá? Sobre solidão e sobre deixar-se ir, criar oportunidades para conhecer e desbravar o mundo. Aí, Museu me fez muito fazer um passeio virtual pelo Museu de d'Orsay, que é perto do Louvre, tá? Esse museu é muito bem retratado pelo Chaboté. A gente conhece aqui uma história onde à noite o museu ganha vida. Aos poucos a gente vai conhecendo algumas das obras favoritas do Chaboté nesse museu. E se percebe, gente, que ele com certeza já visitou o museu mais de uma vez, porque ele descreve com muitos detalhes algumas das obras, provavelmente suas favoritas, e ele traz essa história com muita delicadeza, tá? Aqui tem um quadro de Van Gogh que fica nesse museu e muitas outras obras que eu fui desvendando aos poucos, porque ele não esfrega na sua cara todas as obras, ele não te dá todas as informações prontas, mas é isso que torna o quadrinho tão legal, porque você fica com vontade de pesquisar sobre cada uma das obras citadas, sobre as referências que ele trouxe para cá. Então ele criou aqui um quadrinho interativo, onde o leitor precisa participar, e principalmente se você não é lá de Paris, nunca foi nesse museu, você vai precisar de um esforço para conhecer um pouquinho mais dessas obras de forma virtual, mas ficou aquele gostinho de um dia poder visitar esse museu pessoalmente, de quem sabe levar o meu quadrinho para tirar uma foto lá no museu. Sonhos foram criados. O favorito dos favoritos é Senhor das Moscas, né, do William Gold, o original. Porém, essa edição em quadrinhos foi adaptada pela Aimee de Jonk. Gente, a Aimee, tá? Adaptado e ilustrado. Gente, eu acho que poucas vezes eu vi uma adaptação tão bem feita, roteiro, ilustrações. A edição em si da Companhia das Letras, né, no Quadrinhos na CIA, não, essa aqui é da Suma, falando errado. Esse aqui é da Suma. Essa edição em si já tá perfeita, maravilhosa. Tem o pôster também, que retrata bem essa imagem aqui, quando os meninos se encontram. Mas eles foram parar numa ilha, só tem meninos aqui entre 8 e 13 anos, então eles são muito jovens. E eles começam a se organizar para sobreviver, né? E aí vai ter uma guerra meio velada entre dois meninos, tá? Que é o Jack e o Ralph, tá? O Jack, ele logo aparece, logo no início. Ele vai ter uma amizade aqui com o Porquinho, que tem esse apelido, mas infelizmente, ao invés dele falar o nome, eu acho que isso é muito significativo. Ele em vez de se apresentar com o próprio nome, ele comenta que ele tem um apelido que ele não gosta,
que é porquinho. E é justamente esse apelido que o Jack vai popularizar ali. E aí depois, gente, eles vão conhecer um menino aqui que é o Ralph. Que ele já tem toda uma trupe ali, já criou um exército, tá querendo caçar, se alimentar. Enquanto o Jack e o porquinho, eles são preocupados em manter uma fogueira acesa, criar abrigo para as crianças e tentar sinalizar caso apareça uma embarcação para resgatá-los. Então, um está mais preocupado com resgate e sobrevivência, o outro com comida, que também é uma forma de sobreviver. E aí a gente vai conhecer, né, o pior da face da humana em uma situação fora do comum, que eles precisam lutar pela sobrevivência, tá? É bem pesado. Eu acho que o que me conquistou e me fez colocar isso aqui no top, eu vou pegar aqui para vocês, ó, porque tá no cenário também, o Meu Senhor das Moscas, que é da Alfaguara, um selo da Companhia das Letras, e o William Golding, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Gente, esse livro tá muito marcado, e ele é um clássico que não é difícil de ler, eu indico até para iniciantes, você vai marcar bastante, você vai precisar de atenção, mas é um clássico que é fluido, tá? A linguagem não é difícil. Só que ele é muito de reflexão. E tem uma parte aqui onde vai explicar o título do livro, que eu acho que foi a grande cereja do bolo nesse quadrinho, tá? Ele tem um verniz localizado aqui, ele é muito bonito e pesadão. A qualidade das imagens foi garantida por uma folha de qualidade também, né? Mas o que faz a diferença nessa adaptação é quando ela explica, né, aqui através da imagem, o Senhor das Moscas. Simplesmente você consegue ler o quadrinho sem precisar ler o original. Você consegue entender toda a história. E isso que eu achei de maravilhoso nessa adaptação, que mais me conquistou. Além de toda a qualidade gráfica e dos desenhos, ou seja, ela fez um roteiro, uma adaptação realmente muito boa e que não compete, mas complementa e engrandece ainda mais o trabalho do William Golding. É uma homenagem muito bonita. Por isso está no meu top 1 de quadrinhos mangás tudo de 2024. E a tradução é de Érico Assis. Eu acho que o Érico Assis, ele traduz muitos quadrinhos, se não me engano, ele que traduziu Minha Coisa Favorita é um Monstro. Vou olhar aqui. Sim! Ó, que eu tô certa, menina nunca errou. Então vamos agora ao top 6 de contemporâneos. Eu venho com em sexto lugar, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Eu li, gente, Ensaio sobre a Cegueira, com um clube de leitura aqui de Anápolis. Em 2022, eu fiquei simplesmente chocada. E aí, quando eu fui ler... 2023. Quando eu fui ler esse aqui o ano passado, eu li em janeiro, para o desafio de 7 livros em 7 dias, vou até deixar esse vídeo aqui para vocês. Eu li num sopro só, mas eu sinto que eu falo lá na resenha que esse livro não é para ler um dia. Eu li em um dia, mas eu tive que estudar, passei vários outros dias estudando esse livro, fazendo mais anotações, refletindo sobre a história. E isso que me fez colocar aqui no sexto lugar como favorito. Porque no início eu não achava que ele seria um 5 estrelas tão firme assim. Eu acabei o livro chocada, mas eu fiquei pensando, será que vai se manter? Só que não só se manteve, como alugou um triplex na minha cabeça, eu conseguia pensar em várias outras possibilidades. Eu praticamente reli esse livro e peguei me refletindo sobre algumas partes aqui, em vários momentos ao longo do ano, então ele tinha que entrar, tá? Mas basicamente... Aqui eu resumo muito bem que é assim, num país qualquer, pode ser qualquer país, esse que faz o livro se tornar quase um clássico imediato, porque ele é atemporal, ele não explica muito bem que fase do ano, em que ano está ocorrendo, em que país está ocorrendo, mas nesse país aqui, simplesmente a morte parou de matar. As pessoas não morrem. Só que não é questão dela não morrer e rejuvenescer e ficar
vivendo eternamente de forma legal. Não, às vezes a pessoa é atropelada, ela fica doente, mas ela nunca morre. Às vezes é uma pessoa idosa, ela já não tem condições de viver ali, e ela precisa de um cuidado intenso diariamente e ela não morre. Isso vai desgastando as pessoas, os cuidadores, vai tornando a população cada vez mais doente, porque as pessoas que tinham que ir embora não morrem. Algumas empresas, tipo funerárias, começam a falir porque ninguém morre. E tem uma questão muito interessante, porque existia, na primeira leitura que eu fiz, assim, um sarcasmo, uma ironia muito interessante nesse livro do Saramago. Então eu acho que tem um humor aqui que não tinha no ensaio sobre a cegueira, que me fez ficar ainda mais fascinada porque eu acho que o ensaio sobre a cegueira é muito pesado e é claustrofóbico. Esse aqui me fez gostar mais, porque embora seja uma situação totalmente precária e de muitas críticas aqui, sociais, políticas e religiosas também, ele tem esse tom de sarcasmo e de deboche. Essa palavra, tô tentando lembrar aqui porque eu notei, deboche. Deboche muito grande aqui, tá? Ele critica muito os regimes políticos, religiosos, mas em momento algum, claro, gente, ele vai criticar a fé, tá? Então não leve por esse caminho. E o cereja do bolo é que a morte vai se personificar aqui. É só isso que eu quero te dizer. A morte aparece como uma personagem e ela é incrível. Então fica aqui minha indicação. Ah, e como eu já falei de Páginas de Eutérpio, esse aqui também foi um livro recebido. Eu protegi ele com papel de seda. Mas aqui estava até um recado, não mostra esse recado para ninguém, porque tinha uns desafios que a gente tinha que cumprir. E aí, na época, foi muito divertida essa brincadeira, mas mais um livro aqui que entrou pro favorito que eu recebi, de Páginas de Eutérpio. Agora, um que eu recebi da Global, esse aqui é um livro que ele mal aparece aí. Gente, é um livro curto, mas tão visceral. Em quinto lugar entra Bartolomeu Campos de Queiroz com o Vermelho Amargo. Essa edição, ela é igualzinha à da Kozak Knife, que tinha publicado esse livro anteriormente. Então a Global continuou publicando no mesmo formato, tá? Que livro lindo! O Bartolomeu, ele vai falar sobre uma história de uma família aqui, cuja mãe faleceu, o pai casou em seguida com outra mulher. Só que o menino, né, os filhos ainda não se recuperaram da perda da mãe. E tem muitas reflexões, só de pensar no livro eu já começo a chorar. É muito triste, porque é o luto de forma tão intensa que chega assim, sobe uma emoção. Então tem uma coisa com elementos vermelhos, com tomate, com sangue, com alguns elementos que aparecem aqui, por isso chama Vermelho Amargo, mas tem uma relação muito forte com o alimento, com o momento da comida, e é um dos momentos onde ele sente mais falta da mãe. Eu simplesmente marquei muitas páginas, quase todas as páginas do livro. Eu nunca vi um livro tão curto me emocionar tanto. Eu acho que é um dos livros mais curtos que eu li, que eu praticamente marquei todo. E que livro! Fica aqui indicação de Vermelho Amargo para vocês, né? Se você estiver passando por um luto, ou talvez seja um pouco forte demais, porque ele vai entrar ali no seu âmago. Mas se você se der a oportunidade de conhecer o Bartolomeu, você vai amar esse livro. Quinto colocação, mas com certeza pode ser primeira também. Eu vou colocar em quarto lugar a Socorro Racioli, porque eu tenho aqui A Cabeça do Santo, que também recebi de Páginas de Eutérpio. Gente, Páginas de Eutérpio tá patrocinando esse vídeo, assim como a grande a editora do vídeo, a Companhia das Letras, tá? Não foi combinado. Mas eu gostei muito mais de Oração para Desaparecer. Só que esse aqui, a capa bem parecida,
com A Cabeça do Santo, ele é um livro que eu li em leitura conjunta para o clube da Companhia das Letras Leia Mulheres, e a gente recebeu gratuitamente, né, os parceiros receberam gratuitamente o e-book para ler, então não fazia sentido eu comprar a edição física, porém, quem sabe que eu amo azul e eu fiquei simplesmente com muita vontade de comprar, mas eu me segurei na época porque já tinha um e-book, tinha um prazo para ler e no dia da discussão, gente, eu conheci a Socorro, né, no Meet, mas assim, que delícia, no Teams, na verdade, no aplicativo. E ela respondeu o comentário, ela até elogiou meu nome, foi assim, querida, ela é uma querida. Inclusive, a Socorro, ela participou, se não me engano, de um seminário, uma oficina com Saramago, tá? Então, isso aqui é realismo mágico dos mais deliciosos que você vai ler, porque é um realismo mágico nacional. Aqui é A Cabeça do Santo, nós temos um rapaz que a mãe dele faleceu e deixou ali um pedido para ele se reconciliar com o pai. E ele vai em busca desse pai, mas ele não vai em busca para se reconciliar, não. Ele vai em busca de vingança, porque esse pai não cuidou dele, nem da mãe, enquanto ela estava viva. E ela sofreu muito preconceito por ser uma mãe solteira. E aí a gente vai conhecendo ele chegando na cidade, que foi o último paradeiro do pai dele, tentando descobrir ali sobre o passado do pai dele, e também a gente vai descobrir sobre esse homem, tá? É muito interessante. Esse passa sobre o Ceará, no sertão do Ceará, e o nome dele é Samuel. E tem um significado bíblico, ela faz um jogo de palavras muito interessantes aqui, que mistura o misticismo, o espiritualismo, né? Essa espiritualidade com realismo mágico, com problemas sociais e conflitos entre famílias, né? E aí, a Oração para Desaparecer puxa um pouco mais pro realismo mágico, tá? Ela vai mesclar ali com uma mulher que acorda como se ela tivesse sido enterrada viva. Só que alguma coisa aconteceu, ela tá toda machucada, ela vai parar na casa de um casal que sabe que aquela situação, acho como se já tivesse passado por aquela situação. Ela para em outro lugar do mundo, se não me engano, num país da África, algo assim, eu esqueci porque eu não tenho a edição física para conferir. Mas enfim, a gente vai percebendo que ela tem uma ligação com o Brasil, tá? E ela tem um passado da qual ela não se lembra. E ela não sabe se ela sofreu uma tentativa de assassinato ou como que ela foi parar naquele buraco. Ela vai tentar se reerguer, fazer amizades ali, e aí aos poucos a gente vai conhecendo essa trajetória dessa mulher. E é bem interessante. Esse aqui eu gostei, A Oração para Desaparecer, eu gostei mais do que A Cabeça do Santo. E A Cabeça do Santo foi indicação de uma pessoa aqui do canal, eu coloquei na minha wishlist por causa dessa pessoa que me indicou como realismo mágico. Tem um vídeo aqui sobre livros nesse tema de realismo mágico, vale a pena você assistir. Naquele vídeo uma pessoa indicou A Cabeça do Santo como um realismo mágico nacional, e aí ela lançou Oração para Desaparecer depois, tá? Então é isso, indico os dois, indico o Socorro Racioli aqui. Em terceiro lugar, eu tenho que falar sobre Hamnet, da Meg Orfel. Gente, eu fiz um vídeo sobre Hamnet, e aqui é basicamente uma releitura. A autora, a Meg, ela vai fazer ali toda uma história em torno da família de Shakespeare, porque a gente sabe pelos registros que o Shakespeare teve um filho que faleceu muito jovem e que o nome desse filho era Hamnet. E aí esse filme, esse filho, essa morte, toda a situação que ele estava passando na época, aparentemente inspirou a grande obra dele, que foi Hamlet. Então tem um joguinho aí de palavras, tá? E aqui ela faz a construção mais pelo olhar da esposa do Shakespeare convivendo com esse luto, porque a gente sabe que o Hamnet morreu muito jovem, tá? E aí aqui, a forma como ele morre, como é descrita, o luto, todo o pesar que essa mãe carrega e que o Shakespeare aparentemente não está muito se importando com a morte do filho, mas aos poucos a gente vai vendo
que não é bem assim, que ele se entregou ao trabalho para não ter que lidar com a dor, o luto. E é muito, muito bonito esse livro. Então tinha que entrar aqui no meu top 6, aqui a autora. E ela fez um trabalho de pesquisa da história do Shakespeare, que é uma história também muito nuviada, porque a gente não sabe tanto, só os registros oficiais de nascimento, de morte, casamento, algumas cartas, muito pouco a gente sabe sobre o Shakespeare, exceto pelas suas obras, tá? Inclusive, por muito tempo teve alguns pesquisadores que duvidaram, né, da autenticidade de ser o Shakespeare, o produtor, o criador das obras, tá bom? Mas assista o vídeo que lá eu falo um pouco mais sobre esse livro lindo, tá? Esse aqui é da Intrínseca, mas se eu não me engano, eu ganhei ele de presente. Ah, vamos lá! Nossa! Eita! Tá aqui, ó. Opa! E eu li ele porque ele entrou também numa lista ali de leituras favoritas, não sei, da Tatiana Feltrin. Por isso que eu coloquei na wishlist, mas eu ganhei muito rápido da Mulan. Eu lembro que eu coloquei num mês, no outro ela já me deu. E aí, a minha história com Shakespeare em 2024 começou com eu ganhando esse livro de presente. Porque aí, antes de ler esse livro, eu queria ler o Hamlet. E aí eu li o Hamlet, me apaixonei, li Romeu e Julieta, li Macbeth, li Otelo, tudo por causa desse livro, porque eu recebi esse livro e quis ler o Hamlet antes dele. Então, obrigada, Mulan, por me inspirar a ler Shakespeare. Segundo lugar é O Pacto da Água, do Abraham Verghese. Gente, que foi esse livro. A história de uma geração aqui, ó, gente, de mais de 100 anos. É a história de uma família que tem um segredo ali envolto no sangue dessa família. Parece um mistério sobrenatural aqui, tem uma questão de um pacto da água, uma questão muito interessante que ocorre ali na ambientação da Índia, tá? E o autor, eu acho que ele não é indiano. Gente, ele nasceu na Etiópia, porém, essa história aqui se ambienta na Índia, tá? E esse é o segundo livro dele publicado. Eu amei tanto o Pacto da Água que eu comprei o 11º Mandamento, que foi um livro mais antigo dele, que tinha sido publicado há um tempo aqui no Brasil, tá? E aí, o livro basicamente vai contar a história de uma menina que ela se casa aos 12 anos com um homem de 40 anos. Só que essa menina, que depois não fala o nome dela, por isso que eu não tô especificando, tá, gente? Ela vai ser chamada de Grande Amashi, mas por enquanto ela é uma pequena Amashi. O pai dela morreu e na Índia isso é uma questão muito séria. Quando o pai, o marido morre, a mulher fica completamente desamparada e à mercê de quem lhe der abrigo. E os homens, eles são muito cruéis lá, né? Toda a família, todo o sistema patriarcal da Índia é muito cruel com uma mulher que é viúva ou que separação nem existe para eles, mas assim, as mulheres viúvas, elas têm um tratamento muito desumano. Então a mãe dela é uma mãe viúva que está morando com um cunhado e esse cunhado quer despachar a menina o mais rápido possível. E aí ele arruma esse casamento com um homem que tem um passado, uma vida ali na família dele, um segredo de família, que o faz que ele perdeu a esposa, ele é viúvo, ele tem um filho pequeno, e ele tem um segredo relacionado a essa família que impede que ele queira se casar novamente. Quando ele vê a menina, ele não quer se casar com ela, mas abandonar ela no altar seria ainda pior, seria uma sentença de morte para essa menina. Então ele se casa com ela, ela vai se tornar mãe do filho dele de 6 anos aos 12 anos de idade, tá? Então ela vai crescendo, eles não têm aquelas relações amorosas no início,
tá? Ela é muito jovem, então ele casou mais como uma convenção no papel. Aos poucos ela vai percebendo que esse homem tem um segredo muito grande e vai ser uma tragédia que vai acontecer com ela, com essa família, que vai fazer ela apertar, né, pressionar o marido para contar o grande segredo. Porém, quando ele conta, ainda fica muito segredo, tá, gente? Em paralelo, a gente vai acompanhar, né, a Machi com a sua família ali, as tragédias e o segredo da família. Em paralelo, a gente acompanha um jovem médico que vai se apaixonar pela esposa do seu patrão, né, o médico superior a ele. Ele vai entrar numa confusão danada e é interessante os dois arcos principais aqui, porque você pensar que hora que eles vão se conectar. Só que, gente, esse autor, ele faz algo gigantesco aqui, quando ele conecta as duas histórias. Quando ele criou essa história, ele criou com muita maestria toda a ambientação, a forma como ele escreve, como ele descreve a família, como ele faz a gente se envolver com os problemas, como ele faz a gente se apaixonar pela Machi, até por esse homem que é muito mais velho que ela. A gente vai passando um paninho ali para as convenções da Índia, também vai conhecendo a cultura indiana. Eu quase não leio autores nem livros que se passam nesse ambiente da Índia. Eu tenho até um certo preconceito, né, pelo que a gente vê na TV. Então é uma forma da gente conhecer um pouco mais. Apesar do autor não ser indiano, ele, pelo que eu entendi, cresceu e viveu muito tempo na Índia. Ele nasce na Etiópia e ele foi morar nos Estados Unidos. Então é um homem que viajou muito. Ele parece que foi médico também. Ele é formado, foi não, né, gente? Ele é formado em medicina, tá? Então ele traz muito desse aprendizado médico para suas obras. Aqui tem um pouco, né, porque vai ter essa representação de um personagem médico, e dizem que no 11º mandamento tem ainda mais, tá? Então vou ler esse aqui esse ano sem promessa de tempo, porque são calhamaços, né? Segundo. Nossa, gente, e tem um vlog de leitura onde eu leio esse e o favorito dos favoritos. Estrela da Manhã, do Carl Ove. Eu cometi uma doce heresia de resgatar a minha Bíblia, que estava numa gaveta. Ela veio para o cenário, gente. Ela veio para o cenário. Essa Bíblia, ela tem uma coisa muito especial, porque eu ganhei de presente de casamento. É um presente não só para mim, mas para o meu esposo. A gente ganhou da minha sogra. Segundo Yurson, é o apelido do meu esposo, mas a gente ganhou um presente de casamento que eu lia, mas nem de perto eu tinha esse contato tão próximo mais com essa Bíblia, mesmo porque eu tinha um cuidadinho com ela, mas era a única Bíblia física que eu tinha aqui em casa, e eu cometi a heresia de começar a marcar as passagens citadas em Estrela da Manhã. Que livro! Tem um vlog onde eu falo muitos minutos sobre esse livro aqui, mas basicamente uma estrela da manhã vai aparecer no céu, e nós temos aqui simplesmente esses 9 personagens que vão mostrar a sua perspectiva sobre o dia em que essa estrela aparece, tá? Então nós temos uma pastora, nós temos um escritor, um jornalista, uma estudante, e tem um rapaz que é professor. Então tem várias personalidades aqui, uma dona de casa, que vão contar sobre o mesmo dia em diferentes perspectivas. Coisas estranhas estão acontecendo, tem um pacto com o diabo que está acontecendo aqui. Tem muitas referências bíblicas e também de referências literárias, referências de música, rock, bandas satânicas. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um livro que exige bastante atenção, bastante bagagem. Se você não tem problema, faça como eu, pesquise. Tem um site, gente. O livro é tão aclamado que tem um site que o autor criou com referências do livro,
com playlist de cada personagem que aparece, então é riquíssimo. E eu não vou deixar o link do site aqui, eu vou deixar lá no vlog, já tá lá no vlog pra você assistir o vlog. Lindo. E esse aqui, o único pesar dele é porque ele tem continuação. O autor é famoso por ter criado uma série de 6 livros e é uma obra norueguesa. E aí ele vai ter uma sequência, né? O livro acaba com toda uma ambientação de 2 dias só. E aí vai ter uma sequência. Eu não sei quantos livros vão ser, mas não importa. Eu vou saber, eu vou ler tudo que esse homem escrever. Quero até ler a série que ele publicou anteriormente, mas o tema não chamou tanta atenção. Estou na expectativa de que ele publique mais desse universo de Estrela da Manhã. Tá? E Estrela da Manhã tem toda uma questão aqui dúbia de significado. Ai, é isso, gente. Foram essas as leituras favoritas. Eu acho que o vídeo foi enorme porque eu sou prolixa. Escreve aqui, ó, hashtag ursinha prolixa. Porque aí eu vou saber que vocês chegaram até o final. E eu quero saber seus mangás, quadrinhos, contemporâneos favoritos também. Eu amo indicações. Podem ser várias. Deixa a sua lista completa, deixa a sua lista incompleta, deixa seu favorito e me conta aqui se você gostaria de saber sobre os meus abandonados ou decepções também, porque eu não gravei esse vídeo porque eu não gosto muito de polêmica, mas se vocês quiserem eu trago aqui as piores leituras. Eu não consigo colocar nesse nome, tá? Eu colocaria decepções de 2024, porque acho que essa palavra é meio forte, né, para designar para um livro, tá? Então, me conta aqui se esse vídeo foi legal para você, Kelly. Carol também. Um grande beijo a todos. Ai, até a semana que vem. Tchau!